Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 3/10 de 2020, aula que acontece às 14h30. Nós estamos estudando o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma, e vamos começar agora o item 6 do capítulo 8, que fala sobre êxtase. A primeira questão que abordaremos hoje é a questão 439. Kardec pergunta: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Nós acabamos de ver o sonambulismo, né? Na aula passada nós estudamos o sonambulismo. Então, o sonambulismo é uma emancipação da alma, ou seja, nós espíritos, né? Estando encarnados, classificamos aí de alma, se emancipa, o corpo então está adormecido ou não. Lembra no caso do sonambulismo que às vezes as pessoas se levantam, se locomovem, né? E a alma está expandida. No caso do êxtase é a mesma coisa, só que num nível de emancipação maior. Então, pode o espírito nesses casos acessar inclusive planos superiores, não é? Por isso ele fica tão maravilhado, tão embevecido com aquilo que ele vê, com aquilo que ele experimenta, né, nesses locais, que às vezes não quer voltar, né? Vamos ter uma questão a respeito disso. Então o êxtase é um estado ainda mais intenso de emancipação da alma do que o sonambulismo. A questão 440. O espírito do estático, não é, que está em êxtase, penetra realmente nos mundos superiores? Daí então eu já comecei a dizer na anterior, sim, ele pode penetrar, não todos os mundos. Por quê? Imagine um espírito da nossa condição moral, intelectual, não terá acesso a todos os mundos superiores, mas o que ele consegue visualizar já é infinitamente melhor do que o mundo de provas e expiações, não é? Então ele pode sim ter acesso a mundos superiores no estado de êxtase, né? A questão 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação, ou seja, ele está ali em êxtase e está dizendo que não quer mais voltar para a Terra, que quer ficar ali onde ele está. Ele está falando sincero, e o desejo de conservação é que, segundo relatos espirituais, é tão indizível aquilo que ele está vivenciando, né? Então está vendo paisagens, está vivenciando emoções tão maiores que não existem palavras no mundo de provas e expiações para designar isso. Aí talvez alguns possam pensar: mas como assim não existem palavras, né? Somos uma sociedade desenvolvida. Lembra que o mundo de provas e expiações é o segundo degrau, né, de uma escada de 5. Ou seja, nós estamos mais perto do início do que do final. Imagine vocês que nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e nos deslocarmos até a pré-história e tentássemos explicar para as pessoas naquele momento o que é 2020. Né, o que é o mundo contemporâneo. Não faria sentido, né? É algo tão... ou imagine o contrário, essa pessoa da pré-história se deslocando na máquina do tempo aqui e vendo o mundo em 2020. Então a gente não pode imaginar como é realmente os mundos, como são os mundos, melhor dizendo, superiores. E às vezes o estático realmente não quer voltar. A questão 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Os espíritos respondem que sim. Tem um caso contado na Revista Espírita até, de um músico. Ele costumava entrar em êxtase e compunha inclusive melodias ditas celestiais, não é? Justamente porque estava em contato com mundos superiores. E num desses processos de êxtase, ele desencarnou, não é? Ele entrou em êxtase e não retornou. Então, sim, é possível
que o espírito não volte, nesses casos, ao desencarne. Questão 443. Por isso, né, os espíritos falam que o estático não deve ser abandonado à própria sorte. Algo deve ser feito para, não é essa palavra, mas convencê-lo a retornar, não é? Fazer com que ele veja que deixar o corpo físico, abandonar o corpo físico, não vai colocá-lo naquela situação, né, que ele está vivendo momentaneamente ali. Ao contrário, o fato dele não continuar a sua tarefa aqui vai até dificultar acesso a essas regiões. A questão 443. Há coisas que o estático pretende ver que são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? O que o Kardec está perguntando é o seguinte: olha, dá para confiar 100% no que o estático está falando? Ele está falando de coisas, está tão maravilhado com essas coisas, será que não é também fruto da imaginação dele, coisas que ele gostaria de ver? Sim, pode haver comprometimento. Por quê? Se eu estou tentando descrever para alguém na Idade Média, né, estou tentando descrever como é 2020, eu vou fazer adaptações ali na linguagem, né? Eu vou falar, olha, porque adianta eu falar, tem celular, a pessoa não vai entender, né? Tem avião, a pessoa não vai entender. Então eu vou fazer adaptações na minha linguagem para tentar. Então aquilo que a pessoa. Então acho que o exemplo, até como eu fiz anteriormente, eu vou até inverter. Alguém que, saindo da Idade Média, visualiza 2020 e tenta descrever para as pessoas lá da Idade Média o que ela está vendo. Como é que fica isso, né? Que palavras que ela usa para descrever o avião, o celular e coisas desse tipo. Então ela não vai ter sequer linguagem para fazer essa descrição, né? O que ele vê, né, os espíritos falam, é real para ele. Então, eu já citei isso em aulas. João Evangelista, ele no Apocalipse fala em pássaros de ferro. O que é isso? É um avião. Não é real isso, não, é real para ele. Para ele, ele descreve os aviões, a visualização que ele tinha dos aviões, ele descreve como pássaros de ferro, que dizem, inclusive, que jogarão ovos de fogo na nova cidade. Ovos de fogo a gente entende que sejam bombas, e nova cidade porque ele via, né, imagens de cidades, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e ele não tinha ideia, porque não existia nenhuma cidade semelhante a essa lá no passado. Então ele chamou de nova cidade. Veja que interessante essa questão da linguagem, não é? A questão 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Bom, eu já falei anteriormente que ele pode se enganar, porque ele não tem linguagem para aquilo, ele está tão embevecido que ele pode misturar realmente o que está vendo com aquilo que ele gostaria de ver. Trabalho em 2 reuniões mediúnicas, dirijo, dialogo, né, em 2 reuniões mediúnicas. Temos uma médium que entra em desdobramento e muitas vezes eu acredito que ela fica ali entre o êxtase e a dupla vista, que eu vou falar depois. E ela descreve as coisas, mas a gente já recebeu orientação da espiritualidade que a descrição feita pela médium é real para ela, é aquilo que ela está vendo, mas não necessariamente é exatamente aquilo que está acontecendo. Não é? A gente visualizar uma coisa e descrever não quer dizer que seja exatamente aquilo, porque está aí a minha interpretação daquilo que eu estou vendo, tá certo? A última questão dessa primeira parte é o seguinte. Não, tem 2 questões rápidas aqui, ó. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura?
Os espíritos falam, olha, tanto a vida futura quanto a vida passada, né? Porque em estado de êxtase, o espírito tem acesso, às vezes, a informações do passado, tem acesso a mundos superiores, que de alguma maneira é a vida futura. Então, sim, o estado de êxtase é uma interpenetração dos tempos, né? Tanto do passado quanto do futuro, no momento presente. Não que ele vá, o estático, viver aquele futuro agora, mas ele vai sentir um pouco o que é esse futuro. E a última questão, agora sim, a 446, Kardec pergunta: os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Quer dizer, poderia ser explicado esses fenômenos pelo viés materialista? E os espíritos respondem: olha, se a pessoa for séria, né, fazendo análise, vai ver que não dá, porque em alguns casos as descrições são minuciosas de situações do mundo espiritual que não se explica pelo materialismo, não é? Então, dizem os espíritos que não daria para acomodar a explicações materialistas. Voltamos daqui um pouco.